Sua conta está em risco e você está muito próximo de perder o acesso ao aplicativo da Uber devido a relatos de usuários sobre comportamentos preocupantes. E sabe o que é mais preocupante? É receber essa notificação aí do lado com 2 avisos que já foram enviados anteriormente, como nesse caso assim, ó. O código da comunidade Uber anteriormente já havia te notificado sobre relatos semelhantes em dia 20/2 de 2019. Gente, 2019. E agora chega uma segunda notificação no dia 23/4 de 2025. Ou seja, já tem tudo para perder o acesso e ser bloqueado definitivamente no aplicativo da Uber. Isso aconteceu com o Alex, que é um seguidor que inclusive tem o meu WhatsApp e que ontem me mandou essa mensagem preocupadíssimo. Daniel, eu não sei o que está acontecendo. E pior, olha o que eles me falaram, que eu já tinha uma notificação lá de 2019 e ele está apavorado. Por quê? Porque pode perder a conta da Uber. Gente, mais uma vez, provavelmente, falsa denúncia de passageiro faz com que o motorista possa perder acesso à conta. E aí muitos de vocês vão dizer, peraí, Daniel, ele deve ter cometido algo de errado, ele deve ter feito alguma coisa de errado. Gente, sabe o que ele fez? Foi pedir para a mãe da criança colocar o cinto nela, ou levar ela no colo. E ela se negou. Aí depois ele terminou a corrida e após terminar, no dia seguinte, chegou esse relato para ele. É preocupante, não é a primeira vez que isso acontece e a gente sabe que muitas vezes quando você fala alguma coisa para o passageiro não gosta, ele vai lá e usa o poder dessa arma que é a comunicação através do aplicativo, onde ele pode falar o que ele quer e a Uber simplesmente não pede uma prova para esse passageiro. Independente do que acontece, a Uber no mínimo deveria exigir por parte do passageiro a prova. Não dá para um motorista ser acusado sem que o passageiro tenha prova para acusar. Ora, eu não posso chegar aqui e começar a acusar um monte de passageiro sem ter uma prova. A Uber pode até não ligar novamente o motorista e o passageiro. Eu acho que aí é um direito. Mas quando ela ameaça tomar uma postura e excluir um motorista da plataforma sem defesa, tá totalmente errado. O Alex mandou essa mensagem para Uber explicando o que aconteceu, onde ele diz o seguinte, ó. A única coisa que aconteceu nos últimos dias, porque a empresa não fala qual foi o passageiro, tá? Então ele acha que foi esse passageiro. De repente nem foi essa passageira. Mas ele falou, pô, Daniel, eu tive um dia normal. O relato é do dia 23. Quer dizer, o único passageiro que eu tive problema foi essa moça que se negou a colocar o cinto no filho dela e também se negou a levar ele no colo. E depois, quando eu desembarquei ela, eu fui ali, quando ela estava desembarcando, desci do carro e fui limpar, porque o pezinho da criança soltou terra no meu banco. Mas mesmo assim, mesmo que ele tivesse falado alguma coisa, não justifica. Porque quem está errado aí é a passageira, não é o motorista. E aí ele diz o seguinte, que o único caso realmente foi da mãe que se recusou a colocar o cinto de segurança, como está no relato aí ao lado. Aí na sequência, né, ele conseguiu logar o aplicativo da Uber e trabalhar normalmente. Inclusive ele recebeu aí uma chamada e me mandou tudo bonitinho. Cara, é preocupante porque uma próxima ocorrência que vem acontecer, é bem provável que ele perca a conta dele. Primeira coisa que eu falei para ele, Alex, você tem câmera no teu carro? Não tenho, Daniel. Eu falei, quanto tempo que eu já te falei? E você e outros colegas que me seguem, que eu sempre tô falando, coloca uma câmera no teu carro, tem uma câmera, tem câmeras de R$50, R$100, gente. Às vezes a imagem não precisa nem ser tão boa, mas só o fato de você ter uma câmera de segurança no teu veículo, o passageiro já vai pensar 2 vezes se ele vai mentir, se ele vai relatar alguma coisa contra você, se ele vai te ameaçar, se ele vai te denunciar. Por quê? Porque ele sabe que a prova contra ele você tem, que é a gravação. E quando você não tem nenhuma gravação, quando você não grava as corridas, o passageiro ele faz o que bem entende. Ele se cresce na situação e muitas vezes ele utiliza de pautas
para poder ameaçar e prejudicar o motorista. No caso do Alex, eu conheço, é um motorista, gente boa, trabalha direito. Me surpreendeu esse relato de 2019 dele. Mas a pergunta que eu deixo para você, quem de nós que temos aí mais de 30 mil corridas, motorista com 30 mil corridas, que em nenhum momento vai discutir, ou vai falar algo, ou vai entrar em conflito com o passageiro? É impossível, gente. Lidamos com o público. É impossível. O que a gente não pode é xingar, ofender, ser preconceituoso, ser homofóbico, ser racista. Isso não. Mas discordar da opinião do passageiro, isso é totalmente normal. E eu não entendo por que a plataforma bloqueia e exclui o motorista pela opinião ou mentira de um passageiro. Como no caso aqui do lado desse print aí, ó, que eu assisti ontem no vídeo do Fernando Floripa, que ele trouxe um caso em São Vicente que aconteceu, na verdade, o ano passado, onde uma passageira não gostou ali da corrida, discutiu com o motorista, foi para a rede social, divulgou a foto do motorista, aí o motorista viralizou na cidade de São Vicente, isso foi parar no portal da Globo, e aí na sequência ela teve que se retratar e dizer que não era bem assim, e que não era a intenção dela, e depois ela voltou atrás na opinião dela, porque ela acabou mentindo. Nisso o motorista havia sido bloqueado da plataforma, já estava sem trabalhar. Então, quer dizer, a pessoa toma uma atitude precipitada sem pensar que ali existe um trabalhador, e é absolutamente normal a gente discordar com as pessoas, mas não é porque eu discordo de um passageiro que eu já vou na sequência chegar e falar que aquele passageiro me assediou, que aquele passageiro me ofendeu, que aquele passageiro me agrediu. Mentir. Cara, quem mente? Não, na boa, a pessoa que mente tem que ser muito baixa. E ó, não é sobre pessoas que... Não é porque a pessoa tá com uma criança no colo que ela não mente. Eu já tive vários relatos e discussões de pessoas com criança no carro que, ó, muita dor de cabeça. Eu já tive um caso, uma vez, que queriam entrar 5 pessoas no meu carro. Uma criança de, sei lá, 10 anos, 2 idosos, e eu não quis levar, e eles falaram assim, pô, você não vai levar? Ô, os meus pais são de idade. Tem até um vídeo no canal que eu mostrei. E tinha ainda uma cadeira de roda para levar no porta-mala. Cara, eu não levei. Eu infringi uma lei de trânsito. Só que no meu caso é muito simples. Porque toda vez que acontece eu tenho a câmera. E eu vou lá e mando a gravação para Uber. E o grande erro do motorista de aplicativo é, toda vez que ele discute ou tem uma situação, ele entende que aquilo é normal, porque acontece tantas vezes, principalmente quando você trabalha no dinheiro, principalmente quando você trabalha em periferia, é muito normal ter discussões, ter troca de farpas com o passageiro e você não relatar. Então eu vou dar uma dica nesse vídeo que é fundamental. Aconteceu alguma coisa dentro do carro, faz igual criança mimada, corre para mamãe para falar. E no caso da mamãe, é a mamãe Uber, que às vezes não tem nada de mãe, tem muito pelo contrário, né? Tem jeito, é daquela pessoa que, olha, é uma mãe ruim com a gente às vezes, na verdade, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Cara, aconteceu alguma coisa, a passageira discutiu porque não quis levar a criança no colo. Finalizou a corrida, ó, já relata, a criança não quis levar a criança no colo, assim, assim, assim. Ah, a pessoa entrou 5, você cancelou a corrida, cancela a corrida, vai em qualquer outra corrida, relata na corrida, ó, eu cancelei a corrida anterior, após essa corrida, não é essa corrida, houve uma chamada na sequência que eu cancelei, o passageiro queria entrar 5 pessoas, papapá. Relate no aplicativo, escreva tudo, porque aquilo cria um histórico dentro do aplicativo que você é uma pessoa que está sempre justificando. Então, quando você não justifica as coisas, o passageiro te denuncia, você passa como errado. E o pior, tenha câmera de segurança no teu carro. Compra uma câmera de 50, 100 reais, 150 reais. O áudio é ruim, não importa. Pelo menos ela vai inibir. Se você não tiver câmera, instala o aplicativo do Gigo. Mas cadastra no celular. Que quando o passageiro receber a chamada, vai aparecer para ele que você tem câmera no carro. E se houver uma discussão com o passageiro, qualquer tipo de discussão, você vai chegar no passageiro, ó, moça, só para você, no caso dessa passageira com a criança, ó, moça, só para a gente deixar muito bem claro, eu gravo todas as corridas, tá? Então, você está se negando a colocar o cinto, está se negando a levar a criança no colo, tudo bem, beleza.
tá sendo gravado. Ao finalizar a corrida, eu vou reportar para Uber. Eu duvido que essa passageira ia chegar e ia denunciar ele. Ela ia ter medo de denunciar, porque ela tem medo de perder a conta dela. Sabe por que ela tem medo? Porque ela usa o aplicativo para levar a criança na creche. Ela usa o aplicativo pro dia a dia. Eu duvido que essa mãe ela fica com medo de perder a conta dela e ter que ficar andando 1 quilômetro com a criança no colo. Porque nessa hora ela ia pensar, poxa vida, eu vou engolir a seco e eu vou fazer o correto. O correto é colocar o cinto ou levar a criança no colo. Agora, como o motorista, no caso o Alex, não falou nada, ela se cresceu para cima dele. E foi o que aconteceu. Então, gente, muito alerta. Assiste o vídeo do Floripa que ele gravou no canal dele. Acho muito importante o vídeo. Ele fala exatamente também sobre esses cuidados que a gente como motorista tem que ter no relato onde o passageiro denunciou. A passageira pegou a foto do motorista e jogou nas redes sociais. Então casou, assisti o vídeo dele ontem, eu estava assistindo o vídeo dele ontem, que ele conta desse relato aqui, ó. E conversando com o Alex às 8 horas da noite sobre o problema que ele teve de quase perder a conta. E ainda bem que foi por pouco. Agora é o que eu falei para ele, normalmente eu já ouvi falar que são 3 alertas. O sistema da Uber de bloqueio é mais ou menos igual ao da CNH. Eles mandam um alerta, mandam 2 alertas e vai criando um histórico. Chega uma hora, pumba, é como se a sua habilitação estourasse. Lá é o sistema de pontuação também. Por isso que eles já mandaram 2 notificações para ele. Eu falei, não toma a terceira, porque se você tomar a terceira, você vai perder a tua conta. Ele falou, pô, Daniel, eu vou comprar uma câmera. Eu falei, cara, compra uma câmera. E qualquer coisa que acontecer, por mais simples que seja, relata o ocorrido. Grava, bota para gravar. Começou a discutir com o passageiro, bota para gravar no áudio. Qualquer coisa. Crie provas contra o passageiro. Não deixe o passageiro criar provas contra você. Quando você tem uma câmera de segurança, o passageiro não vai te denunciar. Porque ele não vai criar uma prova contra ele. Porque se ele mentir e você tiver a gravação, você pode processar ele. Inclusive criminalmente. Né, por calúnia e difamação. Então, gente, cuidado. É muito sério o assunto. Tamo juntos, fiquem com Deus. Deixe seu comentário se já aconteceu com você. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau.